Olá, alunos, bem-vindos a mais esta videoaula e hoje nós estaremos abordando o quarto e último caso do diodo Zener sendo utilizado como regulador de tensão. Neste último caso, ou quarto caso, nós temos as características do circuito dadas por tensão de entrada variável e corrente de carga variável. A topologia do circuito que será abordada é a seguinte: uma fonte CA, uma fonte variável, sendo aplicada a uma ponte retificadora, um capacitor de filtro, um diodo emissor de luz para indicar o funcionamento do circuito, resistor série, diodo Zener ou regulador Zener, chave configurando a variação de carga, chave aberta sem carga, corrente nula, chave fechada com carga, corrente máxima no circuito. Muito bem, vamos para a análise do circuito. Os dados fornecidos para esse projeto são: tensão da rede 12 volts RMS, valor eficaz 12 volts, 60 Hz. A nossa carga é uma carga de 9,1 volts e consome 100 mA. O nosso diodo emissor de luz consome 20 mA e sobre ele ficam 2,3 volts. O nosso Zener é um Zener de 9,1 volts para alimentar a nossa carga de 9,1 volts e o nosso diodo Zener possui 5 watts. A priori, nós escolhemos o Zener no mínimo com o dobro da potência de carga. Dando início aos cálculos, nós temos o seguinte: o nosso diodo Zener possui uma corrente máxima de 520 mA e foi retirado esse valor do catálogo do diodo Zener. O diodo Zener que nós estamos utilizando é o 1N5346B, 9,1 volts, 520 mA. A corrente mínima nós não temos no catálogo, então está sendo feita uma aproximação de 10% da corrente máxima de operação. Só lembrando, a corrente máxima é a máxima corrente que o Zener suporta para não danificá-la, né? E a corrente mínima é a mínima corrente permitida para que ele não entre na região de bloqueio. Então, máxima corrente para não danificar o Zener, eu não devo ultrapassar essa máxima corrente, e mínima corrente para que o Zener não bloqueie. Então, nós devemos respeitar esses valores, essa faixa de variação de corrente no Zener para que ele opere corretamente. Tensão no capacitor. A tensão no capacitor é uma tensão ondulante e variante. Nós temos um ripo de ondulação. Nós vamos permitir essa variação de tensão, uma vez que o diodo Zener se encarregará de regular a tensão na carga. Essa tensão é variável, então ela tem um pico máximo positivo e um pico mínimo positivo. Nós chamamos de VC máximo e VC mínimo. A média dessa ondulação é a nossa tensão média, ou VC médio. A tensão máxima do que vai ocorrer no capacitor é a tensão de pico da rede, que é o VCA raiz de 2, menos a queda de tensão nos diodos da ponte. Isso dá aqui um valor de 15,47 volts de pico máximo no capacitor. A tensão mínima que vai ocorrer no capacitor, nós adotamos a seguinte regrinha: é a tensão do regulador, a tensão do Zener, mais 3 volts com o coeficiente de segurança. A tensão antes do Zener tem que ser sempre maior que a tensão de regulação do próprio Zener. Então, 9,1 mais 3, 12,1 volts é a mínima tensão no capacitor. Com isso, a gente consegue calcular então o ripple ou a ondulação de pico a pico no capacitor. Seria o VC máximo menos o VC mínimo. Isso me dá aqui então uma ondulação de 3,37 volts. Tendo a ondulação do capacitor, conhecendo o VC máximo e VC mínimo, eu consigo chegar então aqui à tensão média da ondulação no capacitor. Então, para isso, a gente vai usar a seguinte fórmula: VC médio é igual a VC máximo, tensão máxima no capacitor, menos metade da ondulação de pico a pico. Com isso, a gente obtém aqui um VC médio de aproximadamente 13,78 volts. Então, essa é a tensão média no capacitor. O cálculo do resistor RS ou resistor série. Então, nesse caso, nós vamos especificar um RS mínimo, ou o mínimo resistor que eu posso pôr no circuito, levando em conta que eu não quero ultrapassar IZ máximo, a corrente máxima do circuito, mesmo quando a tensão de entrada seja máxima,
e mesmo quando a corrente de carga seja mínima. Nesse caso, fazendo a continha, nós teremos aqui 12,25 ohms. Vale a pena dar uma reforçada nesse momento aqui, o seguinte, vamos dar uma olhada lá no esquemático do circuito. Então o detalhe aqui do funcionamento do Zener é esse. Quando a chave está aberta, toda a corrente IS, que é uma corrente constante, vem para o diodo Zener. Se eu fechar a chave aqui e a carga entrar em ação, nesse caso a nossa carga consome 100 mA, o Zener ele deixa de consumir esses 100 mA para que essa corrente vá para a carga. Então se eu tenho aqui a chave fechada, eu tenho 100 mA na carga. Se eu abrir a chave, se eu cortar a corrente de carga, esses 100 mA não vão sumir, eles vão voltar para o diodo Zener. Então esse é o segredinho. Por que que isso acontece? Porque a corrente de entrada aqui é sempre de valor constante, a corrente média de entrada é valor constante. Então, quando a carga perde corrente, essa corrente de entrada não muda. Quem deixa de consumir a corrente de carga é o diodo Zener. Se eu bloqueio, se eu corto a corrente de carga abrindo a chave, toda a corrente de carga volta para o diodo Zener. Então vamos voltar lá na especificação do nosso RS. Então voltando aqui, nós temos aqui um RS mínimo, o mínimo RS que eu posso pôr no meu circuito é quando a tensão de entrada for máxima. Olha, eu vou especificar o RS mínimo, e o pior, eu não quero que ultrapassar a corrente de Zener máxima, mesmo quando a tensão de entrada for máxima, e mesmo quando o diodo Zener não está consumindo, o diodo Zener não, a carga não está consumindo corrente, né? Nesse caso, a mínima corrente de carga. A mínima corrente de carga, chave aberta, para nós é zero. Ou seja, aqueles 100 mA voltam para o diodo Zener e não deve ultrapassar o IZ máximo. Então, nesse caso, o nosso RS mínimo deu 12,25 ohms. O cálculo do RS máximo vai levar em consideração os seguintes detalhes. Eu quero que especificar o máximo resistor do circuito para que não seja ultrapassada a mínima corrente, ou seja, para que a corrente no Zener não caia abaixo da mínima corrente de Zener permitida, porque se cair ele entra em bloqueio, mesmo quando a tensão de entrada for mínima, e mesmo quando eu estiver retirando corrente do Zener, né, porque a carga está consumindo corrente máxima. Então, repetindo, quando a minha carga consumir os 100 mA, esses 100 mA vão sair do Zener. E eu não quero que essa corrente caia abaixo da IZ mínimo, mesmo quando a tensão de entrada for mínima. Ok? Então isso vai me dar aqui então uma resistência série máxima de 19,74. Então eu tenho que escolher um resistor comercial entre 13 e 19 ohms. No meu caso, eu estou fazendo uma associação de um resistor de 10 ohms mais um resistor de 4,7 ohms. Então vamos anotar aqui o nosso RS, ele é uma associação de 10 ohms em série com 4,7 ohms, fazendo um total de 14,7 ohms. O cálculo da potência desses resistores aí, ou desse resistor, é dado pela potência Joule, onde nós temos aqui RS vezes IS ao quadrado. O nosso IS é a tensão média do capacitor menos a tensão no Zener sobre o valor do RS escolhido. Isso aqui está dando um total de 318,4 mA é a corrente que vai passar pelo resistor RS. Portanto, a potência no resistor RS, nós vamos ter que recalcular aqui. Ela é de... Só um minutinho, deu um pequeno probleminha. Vamos lá. Tem aqui um resistor de 14,7 vezes 318,4 mili. Mais um minutinho, nós vamos conferir, eu não lembro se está certo esse valor. Refazendo a continha aqui, 14,7 vezes 318,4 mili ao quadrado. Estava correto, 1,49
1,49 watts. Na prática, nós temos que usar um resistor aqui no mínimo as 3 vezes maior. Então a gente vai usar um valor comercial de 5 watts, né? Senão esse resistor aí calculado ele queima. Muito bem, vamos para o cálculo do capacitor. O capacitor de filtro, nosso capacitor é metade do período vezes a corrente média sobre a tensão de ondulação de pico a pico. Nesse caso, como é onda completa, nós temos aqui 2 vezes a frequência é 120 Hz. Então ficaria 1 sobre 120 Hz vezes a corrente média de 338 mA dividido pela ondulação de 3,37 volts. Então isso dá aqui para a gente um capacitor de 836 microfarad. Na prática eu vou fazer uma associação de um capacitor de 470 mais um de 330 mais um de 33. Isso vai dar para a gente aqui um capacitor de 833 microfarad. Muito bem. E qual é a máxima tensão que esse capacitor deve suportar? Então a tensão nominal desse capacitor deve ser maior que a tensão máxima que vai ocorrer em seus terminais. Nesse caso aqui o VC máximo é de 15,4 volts. Então o capacitor já está especificado. Os diodos da ponte retificadora. Essa ponte retificadora então ela tem que suportar uma corrente nos diodos, que é a corrente total do circuito, a corrente média, 338, divididos por 2. Por que por 2? Porque eu não tenho os 4 diodos conduzindo ao mesmo tempo. Eles conduzem em pares, né? Ora 2 diodos conduzindo, ora os outros 2. Então eu estou dividindo, compartilhando a corrente entre os 4 diodos. Então por isso a gente tem aqui metade da corrente média total do circuito, ou seja, os diodos têm que suportar uma corrente de 169,2 mA. E na hora do bloqueio, quando 2 diodos conduzem e os outros 2 bloqueiam, a tensão reversa que eles têm que suportar, o VBR aqui é de 12 raiz de 2, é a máxima tensão da rede, ou seja, 16,97 volts. Para finalizar, nós temos aqui o cálculo do resistor a ser utilizado em conjunto com o LED. Esse resistor do LED seria a tensão sobre o resistor divididos pela, desculpe, divididos pela corrente que estaria sobre ele. A tensão sobre o resistor é a tensão média do capacitor menos a tensão que vai ficar no LED, divididos pela corrente do LED. Isso aqui dá então um resistor de 574, na prática a gente vai utilizar um resistor de 560 ohms. Muito bem, agora nós iremos passar à simulação do circuito. Muito bem, nós já estamos aqui no LT Spice, o objetivo aqui é simular os dados teóricos calculados para ver se a gente obtém uma boa aproximação na hora de ir para a prática. Então vou explicar um pouquinho, nós temos aqui a nossa fonte CA, é uma fonte senoidal, 12 volts, com um pico de 12 vezes raiz de 2, 1,41 volts, e frequência de 60 Hz. Isso aqui você pode obter com um transformador redutor de tensão, né, da tensão da rede para 12 volts. Aqui nós temos a ponte retificadora, já completa com os 4 diodos, o capacitor de filtro, o valor calculado 836 microfarad, o diodo emissor de luz ou diodo LED, o resistor série já está aqui, 14,7 ohms, diodo Zener e a nossa carga aqui de 100 mA. Muito bem, vamos à simulação. Já estamos aqui, vou dar uma reorganizada. Vamos dar uma aproximada nos gráficos. Melhorar a visualização. Mais um pouquinho. Muito bem, acho que já é suficiente aqui. Ok, então nós podemos visualizar em verde aqui a tensão de entrada da rede. Vamos só conferir. Tensão de entrada da rede, nós temos aqui um pico de 16,8, seria 16,97 aproximadamente, né? E um pico negativo de menos 16,8 também aproximadamente.
Só um minutinho. Deixa eu trocar aqui de mouse. Fica mais fácil para trabalhar. Então está aqui, menos 16,8, então pico a pico, menos 33 volts. Vamos olhar o nosso capacitor. Eu vou mudar a cor para melhor facilitar a observação. Está aqui em rosa, então a tensão de ripo do nosso capacitor está dando aqui aproximadamente 15,1 o valor máximo, 12,8 o valor mínimo. Então está dando um ripo de aproximadamente 2,35, 2,36 volts. O nosso ripo era de 3,37. Então tem uma diferençazinha aí na prática. Muito bem. Agora vamos para a visualização aqui da tensão de saída, está em vermelho. A gente pode observar que o capacitor está ondulando e em vermelho nós temos a tensão de saída constante. Existe um pequeno ripple aí de alguns milivolts, mas é bem insignificante. Nós temos aqui então uma tensão constante de 9,1 volts. Muito bem, essa foi a fase da simulação. Agora nós iremos para a prática. Muito bem, nós vamos agora para a parte de implementação prática. Vamos dar uma olhada aqui no nosso circuito. Aqui à minha esquerda nós temos o variador de tensão CA. Esse variador de tensão CA é que está alimentando o circuito. A tensão nesse momento no variador CA é 12 volts, eficaz. Nós temos o variador CA então mandando essa tensão direto para a ponte retificadora. Aqui está a nossa ponte. A ponte alimentando o conjunto de filtros capacitivos. Aqui nós temos nosso diodo emissor de luz, dá para ver aqui, estou passando a ponteira em cima do diodo. Conjunto de associação de resistores série, diodo Zener. A minha carga vai estar sendo simulada, vamos aproximar um pouquinho mais, através dessa carga eletrônica. Nesse momento a tensão sobre o diodo Zener é de 9,4 volts. Muito bem, vejo que eu não tenho corrente sendo consumida pelo diodo Zener, toda a corrente, não tenho corrente sendo consumida pela carga, né? Tenho zero de corrente de carga, isso significa que toda a corrente do circuito está indo para o nosso diodo Zener. Eu vou acionar então a corrente de carga. Então agora a gente tem 100 mA de corrente de carga, então eu retiro esses 100 mA do diodo Zener. O que está acontecendo nesse momento? Tensão no diodo Zener, ela despencou um pouquinho de meio volt mais ou menos aí. Duas coisas podem estar acontecendo nesse momento. Eu posso estar com a corrente de Zener caindo abaixo da corrente mínima e eles podem estar bloqueando. Ou outra que é mais provável também, como a gente retira essa corrente do Zener, ele dá uma esfriada e, segundo o coeficiente de temperatura, essa tensão tende a diminuir, né, com o esfriamento do Zener. Então agora a gente vai dar uma olhadinha, só vamos repetir, né, agora o diodo Zener regulando em 8,5 quando a carga está consumindo 100 mA. Vou desligar a corrente de carga, toda a corrente volta para o Zener, tensão do Zener volta para 9,1 volts aproximadamente, e toda a corrente do resistor está passando para o diodo Zener. Vamos dar uma olhada no osciloscópio para ver como é que estão as formas de onda nesse momento. Então nós temos aqui em azul a tensão sobre o Zener nesse momento aqui, tá, de aproximadamente 9,4, 9,3 volts, segundo o osciloscópio. Aqui nós temos a ondulação da tensão no capacitor, um pico máximo aqui de 14,8.
e um pico mínimo aqui de 13,75. Então nós temos uma ondulação aqui um pouquinho menor do que a prevista em projeto. Agora nós vamos ligar a carga e verificar o efeito que acontece. Então vejo que apareceu um ripple de ondulação aqui no meu diodo Zener também, acompanhando o ripple da carga. Carga e descarga, dando uma média aqui de 8,67 volts, mais ou menos o que eu tenho aqui no indicador, 8,5 volts. Então o diodo Zener, nesse caso, não está regulando perfeitamente como deveria. Porém, a gente conseguiu obter uma média de 8,6 volts aproximadamente. Muito bem, a gente encerra a nossa última etapa aqui de análise de cálculos do diodo Zener sendo utilizado como regulador de tensão. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Qualquer crítica, sugestão, por favor, entre em contato. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo aula.